Roma, ano 67 d.C. O imperador Nero decretou que os seguidores de Jesus Cristo fossem procurados e perseguidos devido às suas crenças. Os líderes dessa nova fé eram mais procurados do que o restante dos contestadores do império. Uma distribuição Graça Filmes. Apóstolo Pedro e a Última Ceia. Versão brasileira BKS. Eu disse, esta prateleira cheira como um sanitário. Eu a tratarei como tal. Capitão, apresentando com um novo prisioneiro. Assinado pelo imperador. Cale a boca. Parece que pegamos um peixe grande hoje. Insurreição mística contra o Império. Você? Um mendigo velho? Senhor, ele é do caminho. É martiniano, não é? Sim, senhor. Explique-se melhor, soldado. Ele é um seguidor daquele que chamam de Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo? Um fanático religioso? É só isso que temos hoje em dia? Nome. Qual é o nome dele? Simão Pedro, da Galileia. O chamam de pescador. Ele conheceu Jesus. Chega! Leve-o para a caixa. Para ele se converter, se soltar. Pai, obrigado pela oportunidade de sofrer por vós. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Quando será que darão a sentença? Você acha que ele conheceu mesmo Jesus? Deveríamos perguntar. Martiniano, você prefere olhar esse velho louco ou sua mulher? Vá para casa. Descanse. Você fica bem sozinho? Acho que sei tomar conta de uma porta. Certo. Então eu vejo você amanhã cedo. És tu, Senhor. Peça a seu senhor para nos salvar, Pedro. Você teme que ele te rejeite? Eu devo ser julgado no silêncio da noite.
julgado pela espada de um assassino. Não. Este rosto jamais viu assassinato. Muito menos o cometeu. Eu não deveria dar-lhe isto. Você é um sacerdote ou um profeta? Eu sou um pescador. Senhor Jesus, obrigado por este alimento. Que seja uma bênção para o meu corpo e meu corpo para seu serviço. Obrigado por meus captores. Que seus corações se abram a vós. Amém. Então, qual é seu preço? Como? O que querem? Pagamento por esta refeição proibida? Apenas uma conversa. Só para matar o tempo. Você está certo, é minha esposa, minha novela. Ela soube dos cristãos e do caminho. E soube do seu Messias, Jesus. Ela está muito curiosa sobre ele. Já disse a ela para ter cuidado, mas... você conhece as mulheres. Ou talvez não. E aqui estou eu, com um dos cristãos mais famosos sob minha guarda. Não há mal em lhe fazer algumas perguntas. Por causa dela. Peça e receberás. Busque e encontrarás. O quê? Foi ele quem disse isso? Seu Senhor, esse Jesus. Ele disse: venham a mim os exaustos e os sobrecarregados, e eu lhes darei descanso e paz. Você quer paz? Não imagine coisas. Os deuses me bastam. E quanto à vida, depois desta? Está preparado para ela? Acha mesmo que pode me converter a uma vida de perseguição? Não. Para uma vida de esperança. Para uma herança que jamais perecerá. Perderá valor ou desaparecerá. E isso é verdade? Você quer fazer uma aposta? Se conseguir me converter, eu liberto você. Essa aposta não será justa para você. Bem, conversaremos sobre isso. Você me falará do seu mestre e ganhará sua aposta, Simão Pedro. Como quiser. Mas pensei que a interessada fosse sua esposa. Processos. Não pense que vai escapar facilmente. Eu não sei do que está falando. Socialização com um prisioneiro. Foi apenas um interrogatório. Por ordem de quem? Minhas. Vou informar isto. Será que vamos abrir a caixa de Pandora e informar as transgressões uns dos outros, caro Processos? Terei que informar sobre o jogo? As mulheres? A esposa desaparecida? Os cofres mais leves? E eu imaginando quando mostraria ter Tutano. Mas por que isso é tão importante para você? Ele é um homem famoso e jamais conheci um homem famoso antes. É curiosidade. Não se envolva. É a sentença dele?
Não há recompensa te esperando no reino dele. Meu mestre pode livrar você desse sofrimento e lhe dar riquezas. Basta negá-lo, como já fez uma vez. Isso foi há muito tempo. Eu já fui perdoado. Não me fale das suas riquezas terrenas e temporais. Agora eu tenho riquezas eternas. Muito além de qualquer coisa que você possa me dar. Tem mesmo? Foi seu pai quem disse isso? Meu mestre me contou um segredo. Talvez ele conte a você também, quando o encontrar. Que eu morrerei em 3 dias? Afaste-se, demônio! 3 dias, Simão Pedro. 3 dias e serás meu. Em nome de Jesus, eu o expulso! Ouviu isso? Os gritos nas celas? O que tem isso? Talvez seja melhor verificar. Talvez seja melhor se acalmar. Que desagradável. Você se acostuma. Com os gritos, a sujeira. E o que você pensa dos deuses? Você me aborrece. É assim que ficamos depois de casar? E se tiverem razão? E se o Deus único deles for maior que os olímpicos? Junte-se a eles. Tem uma cela bem do seu tamanho. Não. Não vou comprometer minha esposa, porém o que fazemos me perturba. Dizem que os cristãos vão para a morte em silêncio. Facilita o meu trabalho. Aliás, já é incrível que consigam converter alguém. O que esse culto poderia dar a um homem que o fizesse arriscar a liberdade e a vida por ele? O que importa? Contanto que haja dinheiro para prendê-los. Seu coração é tão negro como este lugar. Obrigado. Vou saber mais a respeito. Eu não vi nada. Realmente o conheceu? Aquele a quem chama de Rei dos Judeus? Você quer mesmo conhecer minha história, não quer? Eu quero. Ele realmente se levantou dentre os mortos? A história começa muito antes desse dia. Eu tenho tempo? Conte-me tudo. Você tem tempo, mas eu tenho apenas 3 dias de vida. Quem disse isso? Como sabe disso? Se as forças que me rodeiam assustam você, então essa história não é para seus ouvidos. Eu quero saber. Eu preciso saber. Seu Deus único, ele é maior que todos os outros. Existe apenas um verdadeiro Senhor. Mas como você sabe? Foi Jesus quem disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele comandava as tempestades. Fez o manco andar e o cego ver. Curou os leprosos e trouxe vida aos mortos. E você era amigo desse Jesus? Um profeta? Um Deus vivo? No que será de nós se te condenarmos à morte? Mas eu vou falar de Jesus, nosso Senhor.
Primeiro, eu o conheci como homem. Irmão, depressa, Simão. Ele nos chamou. Calma, calma. Eu posso vê-lo. Eu posso vê-lo. Vamos, irmão. Depressa, ele está logo ali. Temos que ir para casa ajudar nossa mãe. Ali! Simão, depressa, lá está ele. Vamos. André. Quando eu olhei para ele, eu tive medo. Não dele. Sua presença era a própria luz, amor e bondade deste mundo. Não, tive medo por mim. Porque soube que daquele instante em diante, minha vida seria dele. Mas o que era eu? Além de simples pescador, teria força para enfrentar aquela vida? Você é Simão, filho de João. Você será chamado de Pedro. Digam-me, irmãos, quem o povo diz que eu sou? Aos que dizem que o senhor é João Batista ou Elias. Mas o povo geralmente diz que é um profeta, mas eles não têm certeza. E você, o que me diz? Quem acha que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Senhor vivo. Então, Jesus caminhou conosco até nossa casa de praia, onde a mãe de minha esposa estava na cama morrendo. Tinha uma doença grave, do tipo que remédio nenhum poderia curar. Mas Jesus impôs sua mão. Diante de meus olhos, ele expulsou a doença. Esse foi apenas um entre os muitos milagres que fez, vistos por muitas testemunhas. Que história incrível. Se for verdadeira. Por que seria falsa? O que eu ganharia com isso? Você não tem nada que eu queira. Nem mesmo a liberdade? Como eu disse, não tem nada que eu queira. Mesmo que acreditasse em você, eu já tirei minha conclusão. Decididamente, você é louco. Em que aspecto? Bem, qualquer homem que deseja boa saúde para sua sogra é maluco. Tenha a mente afiada, soldado. Qual o seu nome? Martiniano. Quer saber mais de Jesus? E aceitar como verdade o que eu digo? Eu virei com atenção. É apenas um galo. É um som desagradável para você? Ele me lembra... Lembra do quê? De que neguei, meu senhor. Eu o neguei. Não uma, mas 3 vezes.
Você pecou contra seu senhor? Eu o neguei. E não foi expulso por aqueles que o seguiam? O homem pode ser fraco de alma e de pensamento. O senhor sabia disso. Eu lhes digo, todo aquele que cometer qualquer pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece na casa para sempre. O filho permanece para sempre. Portanto, se o filho libertar você, realmente será livre. O imperador pode perdoar, o magistrado pode perdoar. Peça-lhes perdão, negue seu senhor e terá liberdade. Eu já sou livre. Mesmo acorrentado. Você é quem está acorrentado, Martiniano, não eu. Liberte-se. Então não vai fazer nada? Vai sentar aí esperando a morte? Com Cristo, a morte é apenas o começo. E quanto a mim, Simão Pedro? Em minha pergunta, digamos que tenha razão. Quem perdoará meu pecado? Ser seu carcereiro. Carcereiro do amigo pessoal do Senhor. O perdão existe apenas em Jesus, nosso Senhor. Então eu devo... Sim, sim. Pode ir embora. Sim. Vá para sua esposa. Deixe o soldado de verdade fazer o serviço. Perdoado. Você vai morrer porque é tolo. Cristo abandonou você. O Senhor te abandonou, Pedro. Você está sozinho. Eu não estou só. Jesus disse, jamais deixarei você, nem o abandonarei. Nada melhor para fazer do que irritar a plebe falando de deuses. Como pode seguir um líder como esse? Rei dos judeus, certo? Éramos mais como soldados seguindo nosso general. Você pode imaginar um líder tão diferente para quem o mais ínfimo soldado é tão importante quanto o mais alto general? Quer dizer que eu teria o mesmo status dos oficiais? Por que algum general concordaria com isso? Há uma diferença entre liderar e amar seu povo versus ter amor pelo poder, ter avidez pela liderança. O homem nasceu com o desejo de mandar. E se seu general amasse vocês e achasse que todos os homens foram criados iguais? Jesus era esse tipo de general. Meu irmão André e eu éramos os primeiros entre os discípulos. Capitães, se quiser. Está errado, irmão. É claro que o mestre chamou a mim primeiro. Você está errado. Fui eu quem disse que havíamos encontrado o Messias. Eu estava no barco quando Jesus disse, venha, siga-me. Estávamos juntos no barco. Ele nos chamou ao mesmo tempo. Sim, sim, mas eu estava mais perto da praia. Havia João e Tiago, Não. filhos de Zebedeu, Não, que não Jesus foi, não. muito amava.
Nossa mãe queria que eu sentasse à direita de Jesus e você à Qual o esquerda. propósito desta noite? O mestre enche nossas mentes com momentos de morte. Tiago, Jesus ama mais a mim do que a você. Olha ali. Estamos quase lá. E havia Felipe, Natanael e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Mateus, o coletor de impostos. E, é claro, havia Judas. Mas Jesus conhecia seus corações. O mestre falou em dar poder além do entendimento. Curar os doentes. Limpar os leprosos. Levantar os mortos. Expulsar os demônios. De graça vocês receberam. Portanto, deem de graça. Suponha que não tem efeito. Suponha que eu admoeste um demônio e ele se recuse a partir. Há momentos em que haverá muito trabalho. Alguns só podem ser expulsos por oração e jejum. Bruxaria e mágica. Não é disso que estou falando. Estou falando do verdadeiro poder, que só pode provir do Senhor. Não é simpático da sua parte. Seu senhor te dá poderes e você renega por 3 vezes. Existe muita ira no seu peito. Você deseja um verdadeiro amor em sua vida. Paz. Felicidade. Mostre-me esses seus poderes. Prove. Você não está doente. Não está acossado por demônios. O que quer que eu faça? Imagine. Eu poderia te crucificar. E você morreria como um rebelde. Ah, ninguém te disse. Então eu estraguei a surpresa. Não pode ser desse modo. Vamos ver quanto tempo seus joelhos derretem. Você não entendeu. Eu não sou digno de morrer do mesmo modo que o Santo Jesus. Como? Acha que é algum tipo de honra? Você é louco. Martiniano, você vem comigo. Estou sabendo. Você vem comigo agora. Mas o que está havendo? Um agente com o selo do imperador quer fazer perguntas sobre suas conversas com esse rebelde cristão. Martiniano? Martiniano, o que foi? O que você faz aqui? Aqui não é lugar para você. Ele está mesmo aqui? Ele quem? Simão Pedro, é claro, a quem chamam o príncipe dos apóstolos. Ele está aqui. Ah, por quê? Por que não me contou, então? Tenho que falar de todos os prisioneiros, mulher. Não fale nesse tom comigo, marido. Só vai se arrepender. Sim, ele está aqui. Até conversei com ele.
Fiz perguntas. Bem, você faz as perguntas erradas. Mas você nem sabe o que eu perguntei. Eu sei que você perguntou a coisa errada. E qual seria a pergunta certa? Pedir uma bênção, claro, para o meu útero, para eu poder te dar um filho. Isso é conversa perigosa. Sei que se interessa por esses cristãos, mas não leve isso adiante. Não leve isso em frente. Não, claro que não. Eu estou falando sério. Não vou perder você para essa seita. Eu entendi. Você foi bem claro. Também tenho curiosidade por esse homem. Mas eu não vou pedir uma bênção a ele. Sou imprudente. Mas farei uma pergunta. Está bom para você? Agora, se quiser um tempo para pensar... Eu quero saber como Jesus realmente morreu, como foram os dias dele antes da morte e... Bom, pergunte isso a ele. E pode dormir na cama esta noite. Muito bem. Tenho uma pergunta. Está menos sério agora. Gostaria de ouvir histórias sobre o meu mestre? Há uma história em especial que desejo ouvir. A morte de seu mestre. Como isso aconteceu? É uma história ao mesmo tempo triste e gloriosa. Estou surpreso que já não conheça a resposta. Sei apenas de alguns boatos, nada certo. Gostaria de ouvir a verdade de alguém que esteve presente. É verdade que ele foi traído? Sim, ele foi. Quem foi? E por que motivo? Por favor, eu quero ouvir. Quero ter certeza. Se seu mestre é o verdadeiro Filho de Deus e você foi seu braço direito, eu serei... Eu temo por minha alma. Se eu contar essa história e você sabe que minhas palavras são verdadeiras, aceitará Jesus como seu Senhor? Eu escutarei com atenção, apenas isso. Por onde começarei? Foi na noite de Páscoa. Jesus nos chamou a todos para jantar com ele. Fomos a uma taverna. A sala era no primeiro andar, longe de todos os olhos. A mesa estava posta para 13. Eu caminhara com Jesus, vendo coisas maravilhosas e terríveis. Eu já me achava sábio e ciente das coisas do mundo. Mas não estava preparado para ouvir os segredos que seriam revelados naquela sala. Irmão, junte-se a mim. Quem imaginaria que 2 pescadores da Galileia estariam aqui, nesta sala? Minhas mãos perderam a aspereza. Como as minhas. Você sente falta? Ainda somos pescadores. Nossas redes agora são para o senhor. Quem vai lavar nossos pés? Felipe, não providenciou servos para lavar nossos pés? O mestre não me ordenou contratar servos. Será preciso dizer tudo? Deveremos lavar os próprios pés? Eu não vou. Onde vamos nos sentar? Vamos esperar o mestre designar o lugar de honra. Então por que esperar? A ordem é sempre a mesma. Judas, seja bem-vindo. Os outros estão atrasados? Estão vindo. Foi decidido que vamos esperar o mestre antes de sentar. Vocês esperam. Andei o dia inteiro. Assim como eu. Né? Sim. Então nos sentamos, conversamos, rimos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caçados como éramos, ríamos, porque Jesus ainda estava conosco. É preciso esperar mesmo. É muito com fome. É muito.
É, mas eu não sei, eu acho que eu não vou esperar, não. Isso. É, eu andei muito. Tô com os pés pensar o que ele um disse. pouco de vinho, comer um pão. Mas então ele entrou. E os risos acabaram. Por um tempo longo. Muito longo. Era meu desejo passar a noite de Páscoa com vocês. Antes de eu sofrer. Pois eu lhes digo, não mais comerei, até que tudo esteja consumado no reino do Senhor. Bendito sejas, nosso Senhor Rei do Universo, que nos escolheu e santificou com os mandamentos, e que nos concedeu um tempo indicado para a felicidade e celebração, e tempos de alegria, como o dia desta festa, Senhor, a festa do Matzá. Ele pronunciou a oração da alegria, de agradecimento. Mas não havia alegria na sala. Ele ainda era um farol de amor e luz. Porém, sobre o resto de nós, uma sombra desceu. Tomai e comei, pois isto é meu corpo, partido por vós. Façam isto em minha memória. Bebam deste cálice todos vós, pois este é meu sangue, do novo pacto, derramado por vós para o perdão dos pecados. Façam isto em minha memória. Pode me dizer o que significava beber o vinho e comer o pão? Era o símbolo do novo pacto, em memória de sua morte. Vocês são aqueles que me apoiaram em todas as minhas provações. E eu lhes concedo um reino, assim como o Pai concedeu um reino para mim. Pedro, Satanás planeja peneirar você como o trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que sua fé não falhe. E quando você virar as costas, eu afirmo, você dará coragem a seus irmãos. Estou pronto para ir para a prisão e para a morte com o senhor. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, você terá me renegado. Por 3 vezes.
Não admiro que odeie o canto do galo. Eu era um tolo. Mas você disse que ele o perdoou. Sim, mais tarde. Não que eu merecesse. Então, Jesus tornou-se o sacrifício. Sim. Ele estava profetizando o novo pacto que sua morte iria simbolizar. Você me entende? Não muito. Com o tempo, você vai entender. O que aconteceu depois? O que ele vai fazer? Eu não sei. Ele pôs a água na bacia como um servo? Mas por quê? Deveria ser um de seus últimos ensinamentos para nós. Se eu, ao menos, soubesse, eu não teria hesitado. Senhor? Você não entende agora. Porém, mais tarde entenderá por que eu faço isto. Não, senhor. Jamais lavará meus pés. Se eu não lavar seus pés, você não terá lugar junto a mim. Ele lavou seus pés? Isso é loucura. Seu mestre, que vocês chamam de Deus vivo, por que se rebaixaria a fazer um trabalho de escravo? Não. Nenhum líder se rebaixaria tanto perante seus homens. Mas Jesus fez isso. Rebaixou-se, sim. Eu não entendo. Explique para mim. Jesus falava da limpeza espiritual enquanto discutíamos sobre quem era o maior. Jesus nos mostrava como era o trabalho humilde e amoroso. Mas se devemos amar uns aos outros, como um de vocês pode trair Jesus? Você está falando do demônio. O demônio? O que é isso? A serpente negra, Satanás. Ele trabalha contra a luz do Senhor, cobrindo o mundo com violência, ódio e desconfiança, virando os homens uns contra os outros. Então, como soldado, estou condenado. Você tem escolha, Martiniano. O Senhor lhe deu uma escolha. Porque o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Não é tão fácil. O demônio estava entre vocês. Quem era ele? Como tudo aconteceu? Após a lavagem dos pés, a escuridão nos foi revelada. Eu lavei os pés de vocês
como um exemplo. Agora que vocês aprenderam, abençoados sejam, se também o fizerem. Uma pessoa que toma banho precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas eu não estou falando de vocês. Conheço aqueles que escolhi. Mas o que vocês viram é para suscitar o que dizem as Escrituras. Até meu mais íntimo amigo, aquele que come do mesmo pão que eu, levantará sua mão contra mim. O que isso significa, senhor? Vou lhe contar agora. E contarei a verdade. Um dentre vocês irá me trair. O que ele disse? Eu não acredito. Mas como isso? Não pode ser. Eu não acredito. Isso é impossível. Não pode ser. Um traidor entre nós? Encontrem o traidor. Diga-me quem é ele, Senhor! Um dos 12. Aquele que põe a mão comigo no prato. Aqui, nesta mesa, sentado entre nós como amigo, está o homem que irá me trair. Olhando à volta da mesa, vi a fraqueza que habita em todo homem. Mesmo entre nós, os 12 escolhidos do Senhor, não estávamos acima do medo. Era o pior tipo de medo. Não o medo vindo de fora, mas o medo vindo de dentro. Um por um, olhei para eles e vi seus medos. Olhei para João. Ninguém era mais próximo de Jesus. Ninguém perto dele era mais limpo. E todavia, até ele era vulnerável ao pecado e ao medo, como qualquer um de nós. Um traidor? Como pode ser isso? Sei que não tenho essa tentação, mas não estou acima de censuras. Recebi a promessa de um trono no seu reino. Como posso trair o mestre que dedicou sua vida ao amor e generosidade? De vez em quando, meu temperamento me domina. Tiago e eu teríamos invocado o fogo dos céus para derrotar os samaritanos, de tão revoltados com a irreverência deles. Será que meu orgulho será meu tropeço? Minha intolerância? Meu fanatismo? Sou eu o culpado? E lá estava Tiago, o outro filho de Zebedeu, ferozmente certo de que jamais trairia Jesus. E agora, tão temeroso de que poderia. Mostre-me esse traidor. Traga-o para mim para que possa condená-lo com meu poderoso julgamento. Às vezes pode-se ser manso demais. Indulgente demais. Nada irá me impedir. Alguns veem sua misericórdia como sinal de fraqueza. Não pode ser de mim que fala. Eu tenho certeza. Serei por acaso um dos filhos do trovão? Não é meu pai um homem influente? Recebi a promessa de um lugar à sua mesa, assim como meu irmão recebeu. Como um de nós poderia trair você? Eu estava lá, na montanha. Vi sua transfiguração. João e eu ouvimos a própria voz de Deus.
Apenas 3 de nós pode dizer isso. Ah, Senhor. Minha justa fúria irá me desequilibrar? Avançarei para ferir, em vez de curar? Sou eu o culpado? Tomé, meu amigo, será que sempre terá críticas posteriores sobre você e ele? Sabia que isso iria acontecer. Desde o começo. Tentei avisá-los que isso não acabaria bem. E agora eles discutem sobre a identidade do traidor. Que diferença isso fará? Todo ato foi gravado em pedra, muito antes de nascermos. Todos os nossos esforços e sonhos não são nada. Onde isso nos trouxe? Nos trouxe à beira da ruína? E se o fim dele for, de algum modo, um novo começo? E forem minhas dúvidas e meu pessimismo que irão retardar a vinda deste novo mundo? E se for a escuridão da minha mente que assinalará o fim dele? Não pode ser. Sou eu o culpado, Jesus. Pobre Felipe. Aquela foi a única ocasião em que não pude protegê-lo. O medo era algo que ele mesmo tinha que enfrentar. Provavelmente sou eu. Estou certo de cometer outro erro pelo caminho ou fazer outra pergunta tola que, de algum modo, será a causa do fim de tudo. Por que Jesus me escolheu? Estará o Senhor permitindo que seja tão desajustado, sabendo que meus modos tolos irão causar sua morte? Mas não penso em outra razão para Jesus me convidar para o seu reino, porque eu não sou merecedor. Sou eu o culpado, Senhor? Conhecia intimamente os corações de todos esses homens. Eles eram meus irmãos em nosso amor por Cristo. Vivemos e sofremos tantas provações. E quanto ao seu irmão de verdade, André? Dele era o coração que eu mais conhecia. Ele amava Jesus e queria profundamente agradá-lo. Senhor, não posso ser eu o traidor. Eu sou o primeiro. O Senhor me viu e me chamou. Não foi assim? Eu o vi e soube que era o Messias no mesmo instante. Eu lhe trouxe meu irmão. Ele tem o talento de abalar o coração dos homens, mas eu sou o primogênito. Eu sou o primeiro escolhido. Eu mereço o meu lugar de honra, não mereço? Ou é meu destino ser conhecido apenas como o irmão mais velho de Pedro, destinado a viver na sombra de alguém melhor do que eu? Tenho um lugar no céu apenas por ser o irmão do Pedro? Por isso terei rancor e por isso ficarei de lado? Será a causa da minha ruína? E da sua? Sou eu o culpado? E quanto a você, Simão Pedro? A sua mente estava cheia de pensamentos tão sombrios e suspeitas? Mais do que eu poderia imaginar.
eu senti o mesmo medo que senti naquela colina no primeiro dia em que eu vi. Não pode existir um traidor. Impossível. Não vou acreditar. Mas se afirma, deve ser verdade. É provável que seja Mateus ou Simão. Eu tenho que dizer uma coisa. Sim, eu me levantarei e os acusarei. Mas o que estou dizendo? Mateus e Simão, eles o amam de todo o coração. Talvez Natanael e Filipe. Sim, deve ser Filipe. Tem que ser ele. Como não vi isso antes? Não. O simplório Filipe tem a fé de uma criança. Seria o último a trair. Quem então? Eu não, claro. Não sou eu a pedra? Eu não andei sobre as águas? E também não afundei como uma pedra no mar quando eu perdi a fé e tive medo. E se for eu? Sou eu o culpado, senhor? Trinta moedas de prata. Sabia disso, mestre? O preço de um escravo é quanto acham que vale. Tenho medo. Serei eu o miserável só porque enxerguei através de vós? Serei castigado por ser o único dos 12 que não acreditou em suas mentiras? Diz chamar-se Salvador. Então salve a si mesmo. Caso contrário, nada mudará. Sua vida não terá sentido e sua morte terá sido em vão. Parece que nosso Messias precisa de um Messias. Quem o salvará, Jesus? Eu não posso te salvar. Sou culpado, Senhor. Não aceito isso. O mestre acusa, mas depois não diz nada. Não vou aceitar isso. Senhor? Apresse-se e faça o que deve fazer. Mas onde ele vai? Senhor, o que está acontecendo? É Judas o traidor, senhor? O Filho do Homem foi glorificado.
Por que ele aceitou? O que ganharia? Satanás, o enganador, estava dentro dele. Prometera grande recompensa. E Jesus disse a você para ir atrás dele? Jesus perdoou o que Judas tinha feito. Não compreendo esse perdão. Se um homem planeja trair, ou atacar, ou roubá-lo, como pôde perdoar tal homem? Apenas o Filho do Senhor pode. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu digo, não resista à má pessoa. Se alguém bater na sua face direita, oferece a ele a outra face. Se alguém quiser processar você, tomar sua camisa, entregue a ele sua capa também. Se alguém o força a caminhar 1 quilômetro, vá com ele por 2 quilômetros. Dê para aquele que pede. E não vire as costas àquele que deseja emprestar de você. Novamente vejo a sabedoria dele. Será que seus olhos estão começando a se abrir? O que aconteceu com Judas? Judas fugiu. Jesus perdoou Judas, mas o traidor não conseguiu perdoar a si mesmo, nem aceitar o dom do perdão de Jesus. Por isso ele se matou. Morte fácil para um traidor. Já disseram isso. Então, depois da ceia, Jesus foi preso? Sim. Embora fosse muito tarde, Jesus nos levou para o campo, para um jardim chamado Getsemane. Esta noite todos irão se dispersar. Amigos, se o mundo odiar vocês, saibam que ele me odiou antes. Lembrem-se do que lhes ensinei. Servo nenhum é maior do que o seu mestre. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Na verdade, virá o dia em que alguém que matar vocês pensará estar agradando ao Senhor. Senhor, aqui é perigoso. Vamos embora. Ouçam o que digo. Está chegando o tempo em que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Mas eu prometo, sua tristeza se transformará em alegria. Meu Pai, o tempo é chegado. Glorifique seu Filho, para que eu possa glorificá-lo. Assim como me enviastes ao mundo, assim, meu Pai, eu envio estes que me destes para o mundo. Fiquem aqui enquanto eu vou orar. Pedro, João, Tiago, venham.
Minha alma está agora mortalmente triste. Fiquem aqui e vigiem enquanto vou orar. Qual o propósito desta noite? O mestre enche nossas mentes com momentos de morte, traição, tristeza e alegria. E nos traz ao Getsêmani no escuro da noite para orar. Ele vai ao Pai para obedecer à vontade dele. Ele está muito perturbado. Não fizemos bastante para aliviar-lhe a carga? Veja como ele sofre. Vamos para perto dele. Ele só pediu para ficar aqui e vigiar. Vigiar para quê? Só nós 12 sabemos desse lugar secreto. É justamente isso que me preocupa. Já não somos mais 12. Um de nós é o traidor. Então por que ele escolheu a nós 3 como companhia? Não aguento de sono. Eu também. Sinto cansaço e noites mornas. Vamos vigiar em turnos. Pedro, fique acordado para vigiar nosso mestre. Fiquem acordados comigo, irmãos. E se for assim que a traição acontece, nós cedemos ao sono e falhamos ao nosso mestre. Ficarei. Eu não falharei, senhor. Ficarei acordado a noite toda e vigiarei. Que? Você não conseguiu vigiar-me por 1 hora. Perdoe, senhor. Eu falhei contigo. O espírito quer, mas a carne é fraca. Vigie e ore para não cair em tentação. A traição chegou. Irmãos! Não! Senhor! Abaixe a arma. Lembre-se do que ensinei. Aquele que vive pela espada morrerá. Abaixe sua arma. Quem você procura? Jesus de Nazaré. Sou eu.
Senhor! É uma história para a eternidade. Jura que tudo aconteceu como contou? Cada palavra. Então eles levaram o Senhor Jesus, seu Senhor Jesus, e o crucificaram. Conte como foi. O fato foi testemunhado por muitas pessoas. Jesus, nosso Senhor, foi crucificado exatamente como foi profetizado. Ele tinha que morrer. Eu não entendo. Por que ele morreu? Por que não chamou os anjos para o salvarem? Por que não usou seus poderes para descer da cruz? Qualquer coisa para evitar o horror da crucificação. Finalmente chegamos ao ponto. Você é inteligente, Martiniano. Seus pensamentos... Bem, relembre tudo o que contei de Jesus. Então, se Jesus disse que seria glorificado na morte, então deve ter contado com a traição. Então sua morte foi um sacrifício. Mas um sacrifício para quê? Nós falamos de pecado. Portanto, o sacrifício foi por um pecado. Mas que pecado? Ele era puro, sem pecado. Então ele morreu por um pecado que não era dele? Continue. Como somos pecadores, ele deve ter morrido por nossos pecados. Então, quando morreu, ele sacrificou-se por todos os nossos pecados. Martiniano, você realmente compreendeu? Não. Não, eu não sei. Acho que era melhor quando eu não sabia nada disso. Acho que não estou pronto. Se me tornar um seguidor de Jesus, posso ser perseguido e morrer como você. Como você não tem medo de morrer? Eu não tenho a intenção de morrer. Mas também não tenho medo da morte. Esta vida é apenas provisória. Assim como Cristo levantou-se dentre os mortos para a vida, eu e todos que acreditam nele seremos erguidos dos mortos. Não se esqueça, eu vi o Cristo reerguido. Eu sei que ele morreu, eu vi o túmulo vazio. Porém, mais do que isso, eu vi o Senhor ressurreto. Caminhei com ele. Falei com ele. Fiz refeições com ele. Ele está vivo. Tenho que pensar sobre isso. Tenho que falar com a minha esposa. Amor meu, alguma notícia? O quê? Você ficou louca? Você não saiu daqui. Você tem que ir para casa. Passou a noite aqui. Esperei para saber a resposta de Simão Pedro. Por que me pediu para fazer aquela pergunta? Você é um homem adulto. Você faz o que você quer. Faz ameaças que não posso ignorar. Não. Estava tão curioso quanto você. Foi longe demais. E agora eu estou inseguro. Inseguro? Do quê? De tudo. Dos deuses, do mundo, do pós-vida, de mim. E não porei você em perigo aceitando essa fé. Martiniano. Não. Você é minha esposa, sou seu marido. É meu dever proteger você. Está decidido. Eu não quero mais saber sobre esses cristãos. Meu amor, eu já sou uma cristã.
Como? Como isso aconteceu? Foi uma escrava que me falou de Jesus. Uma garota do mercado disse as palavras de Cristo. Eu a encontrei em segredo e conversamos. Muitas vezes. Quando ela ficou doente, eu cuidei dela em seu leito de morte. Meu amor, ela não tinha medo de morrer. Ela tinha uma paz que era indescritível. Era meiga, gentil, terna. Era a última e será a primeira a ficar em pé junto ao Cristo no paraíso. Quando a morte a levou, ela sorriu, como se já estivesse vendo sua face. Eu tenho essa mesma paz, Martiniano. Se tivesse que morrer amanhã, tenho muita paz no meu coração. Meu amado Martiniano, não quer ter a mesma paz no seu coração? Chame Jesus em oração. Peça para Ele perdoar os seus pecados. Peça para Ele ser o seu salvador dos pecados e castigos. Não acredito no que ouço. Estou casado com uma fora da lei? Você me ama? Você sabe que sim. Com todo o meu coração. Então precisa escolher. Porque o meu caminho é com Cristo. Para onde o seu caminho leva? Eu não sei. Você mesmo se aconselhou com o próprio Simão Pedro. Você ouviu a verdade de seus lábios. O que mais precisa ouvir? Nada. Não preciso de mais nada. Você ainda quer a bênção dele? Espere aqui. Seu tempo acabou, pescador. Esta é a manhã do terceiro dia. Você é meu. Não temo nenhum mal. Cristo é vitorioso sobre você. Meu destino foi selado por Cristo. Eu só tenho uma última pergunta. Onde encontrou a força para tornar-se o homem que é? De um pescador comum para um grande apóstolo? As pessoas estão fazendo fila para sua sombra passar sobre eles. O que causou essa transformação? Ora, foi Deus. Jesus me escolheu. Caminhou comigo e me ensinou. Deu a mim o Espírito Santo para me guiar. E Deus tem um plano para você também. A aposta é sua, Simão Pedro. E você venceu. Eu decidi. Vou juntar-me a você e Cristo será meu Senhor. Agora venha, vou tirar você daqui antes da troca de guarda. Jesus Cristo recebe você com honras e muito amor, Martiniano. Mas eu não posso ir com você. Isso apenas poria você em perigo. Eu vou morrer. Ah, maldição. Eu sabia que você diria isso. Espere. É por aqui, depressa. O que você fez? Você não iria até ela. O que mais eu poderia fazer? Isso é perigoso. Simão Pedro, apóstolo de Cristo, eu imploro, dê-me sua bênção.
Novella, sua vida foi entregue a Jesus? Afirma que Ele é seu Senhor e Salvador? Sim. Então será abençoada como deseja. Aceite esta bênção em nome do glorioso Pai, seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Processos. Processos, o que vai fazer? Você gosta tanto da perseguição que deseja fazer parte dela? Você ouviu as palavras dele como eu. Não ouviu a verdade que havia nelas. Eram apenas lendas. E sobre o Cristo, o próprio homem. Suas palavras, seus seguidores estão se espalhando pela terra, cumprindo profecias, realizando milagres, levantando dentre os mortos. Era rebelde. E seus seguidores fora da lei. Isso é o que diz o imperador. O que você pensa? Serei eu fora da lei? Ou minha esposa? Quer nos ver torturados e mortos? Está me pedindo para desobedecer as minhas ordens. Estou pedindo para pensar em sua alma. A parte de você que viverá para sempre. Pare de me confundir. Esqueça sua raiva, sua desconfiança. Como ousa falar assim comigo? Você está preso. Deixe que ele entre em seu coração. Cala a boca. Salve a você mesmo. Mandei calar a boca. Ah, Martiniano. Me golpeie o quanto quiser. Sou seu amigo e tenho amor por você. Cristo, nosso Senhor, ama você. Venha, Processos. Receba Jesus como seu Salvador e livre-se de todos os seus pecados. Deus Pai, que nos deu a salvação, toque estes corações, pois hoje eles estão reconhecendo que precisam de você e desejam aceitar Jesus como o Senhor. Processos, Martiniano, ore comigo. Senhor, aceito Jesus como meu Salvador e agradeço pelo perdão dos meus pecados. Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador e agradeço o perdão dos meus pecados. Amém. 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 Novella, você busca a bênção de Cristo? Eu posso pedir? Nós não temos filhos. Eu não negarei qualquer bem para aqueles que me amam, diz o Senhor. Vão em paz. Obrigado. Quantas vezes já falei para os guardas? Prisioneiros para a esquerda, religiosos fanáticos para a direita. Tenho que fazer tudo sozinho aqui? Vocês dois, cadê seu prisioneiro? Já passa da madrugada, seus idiotas! Ele tem que ser crucificado. Amarrem-no e levem-no. Precisamos da cela para o outro. Quem é ele? Senhor, outro cristão, Saulo de Tarso. Brotam das paredes esses cristãos. Isso será a coisa mais difícil que eu já fiz.
Chegou a hora? Chegou a hora, Simão Pedro. A cela deve abrigar outro prisioneiro cristão. Um certo Saulo de Tarso. Paulo, meu velho amigo. Mestre, eu não posso fazer isto. Por tudo o que fizestes, por nós, pelo amor de Cristo, nosso Senhor, deixe-nos levar você para um lugar seguro. Meu querido Martiniano, é exatamente para lá que eu vou. O que eu lhe contei na escuridão vale também para a luz. O que eu murmurei no seu ouvido, proclame do alto dos telhados. Temos que ir. Então leve-me para Jesus. E sejam rápidos. Eu não aguento ficar longe dele por mais um minuto. Paz. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, pois neste mundo vocês terão muitos problemas. Mas tenham coragem, pois eu superei este mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo aquele que pede, receberá. O que procura, achará. E para aquele que bate a porta, ela se abrirá. Que não se turbe vossos corações. Não temam. Permaneçam no meu amor. Repito a vocês. Permaneçam no meu amor. E com certeza, eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos.